E em seguida chegou o sacerdote, chamando ela de embriagada. E ao invés de ter uma atitude de desonra, apesar de toda aquela situação, ela disse: não, meu Senhor, a tua serva, ou seja, se humilhando, né, se rendendo. A tua serva fala da amargura do seu espírito até agora diante de Deus. Aí ele percebeu o que ele tinha feito, viu que ela tinha honrado ele, e ele liberou a palavra. O Deus de Israel conceda a tua petição. Porque a palavra de Deus diz que duas testemunhas confirmarão qualquer assunto. Ana era uma testemunha, o sacerdote era outra. Os dois estavam no mesmo propósito. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, conceda a tua petição. Então, quando ela fez o voto, abrindo mão daquilo, para que aquilo não fosse um ídolo, né? O filho não fosse um ídolo na vida dela. E ela honrou a autoridade, que era Eli. Aí veio a bênção de Deus. Na mesma hora, o homem de Deus disse: o Deus de Israel conceda a tua petição. Então, ali deu para ela: a minha parte eu já fiz. Agora vai para a tua casa e faz aquilo que tu tem que fazer. E no tempo de Deus veio a bênção, né? E porque ela honrou o voto, Deus fez infinitamente mais do que ela poderia querer. Deus não só deu um filho homem, mas Deus deu um filho que era juiz, profeta e atuou como sacerdote, se eu bem me lembro. Então Deus fez infinitamente mais. E Deus disse: mulher, tu foi fiel a mim, tu realmente me deu o teu filho. Então eu vou abrir a tua margem. E ela gerou outros filhos. Não ficou só por aí. Né? Então, quando a gente honra Deus, Deus nos honra infinitamente mais. E aqui fala do semeador, né? A parábola. Capítulo 4 de Marcos diz: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão se ajuntou em volta dele. Era tão grande que ele entrou e sentou-se no barco, perto da praia, onde o povo estava. E Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia, verso 3: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Verso 5: outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Verso 8: mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram, na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Eu estava refletindo sobre essa questão dos solos, né? Como isso se aplica ao nosso coração. E eu fiquei observando a vida de Davi, a vida de Saul e algumas outras situações. E uma terra, para ser, que nem a terra lá da igreja foi preparada, né, no terreno da igreja, teve um trabalho, né? Foi preciso passar uma máquina, foi preciso arar, foi preciso passar a enxada, todo um tratamento, né, todo um cuidado na terra, para poder ter aquela construção, para poder ser preparada, aplanada, né? Eu não conheço todos os processos que se fazem na terra, mas existem diversos, pelo que a gente observa. E aí o interessante é que assim é nas nossas vidas. O nosso coração ele precisa ser tratado, precisa ser preparado, cuidado, arado, tirado as pedras, aquelas raízes danosas, tudo aquilo que não presta. E observando a vida de Davi foi assim. Desde muito jovem, a terra do coração dele era arada, era tratada, era cuidada. Quando ele ia para o templo adorar o Senhor, quando ele estava cuidando das ovelhas e louvando a harpa, exaltando o nome de Deus. Então, Davi estava sendo o tempo todo, o solo do seu coração estava sendo tratado. Então, quando chegou aquele momento, ele pôde, né, seguir o chamado de Deus para a vida dele. Apesar dos seus erros, das suas falhas, mas ele pôde seguir. Já Saul, você não vê relatos. Não, Saul louvava a Deus, Saul fez salmos para Deus. Você não vê. Né? Porque a terra de Davi foi arada, foi preparada.
A terra de Saul não, né? Então, até com relação a essa questão dos solos, fala dessa questão. Os nossos corações precisam ser tratados, preparados, né? Tirar aqui, como diz, essa terra dura, né? Que é a beira do caminho. Tirar essas pedras, né? Para que não seja um solo perigoso. E tirar os espinhos para que não sejam sufocados. E uma vez que o nosso coração ele é arado pelo Senhor, pela sua palavra, por todo o tratamento que a nossa alma precisa, então ele está apto a receber a semente. E aí, quando a semente de Deus é lançada, que é a palavra, aí produz aqui, como é dito, a 30, outro 60 e a 100 por um. E aqui no verso 10 diz: quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Quando a gente lê essa passagem de Marcos, capítulo 4, verso 11, até parece que Deus não quer, né, salvar as pessoas, quando diz assim: para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Mas na verdade é falando dessa questão, dessa outra parábola, do valente, né, e do reino dividido. Por que é que eles não entendem? Por que é que eles não enxergam? Porque a casa deles está dominada pelo inimigo. Ele diz a palavra de Deus que o príncipe deste século entenebreceu a mente dos incrédulos para que não creiam, né? Então eles não entendem, não é porque Deus não queira, mas é porque o valente Satanás ainda está lá. Então eles não têm como ouvir, eles não têm como ver. E ver aqui eu digo no sentido de entender, de perceber, de compreender. É por isso que só quando nós nos rendemos a Cristo, que Ele é o valente maior que o outro valente, Ele é o mais valente de todos, e aí Ele vai e nos resgata, né? Ele domina aquilo que nos dominava, e nós passamos a servir a Ele. Então é por isso que nós precisamos nos render a Cristo, porque Ele é aquele que tem o poder de nos tirar das garras do inferno e nos trazer para a maravilhosa luz, para a graça de Deus. E eu fiquei observando, né? Os discípulos e algumas pessoas que ficaram ali. Ou seja, o Senhor quer ver o nosso coração, como já foi dito, né? Aonde está o nosso coração? Ele quer ver isso. Foi por isso que Ele fez a palavra. É por isso que Ele coloca diversos enigmas, que é para ver até onde a gente está disposto a ir, para descobrir os enigmas. E se nós observarmos Moisés, Josué, Caleb, era uma elite de pessoas que estavam mais próximas de Deus. Eles não eram melhores que os outros, mas eles renunciavam, eles se rendiam, né? Moisés era príncipe. Possivelmente ele poderia ter sido talvez até o faraó do Egito. Mas lá em Hebreus diz que ele abriu mão de tudo isso. Abriu mão de ser chamado príncipe do Egito, o filho da filha de Faraó, para servir a Deus. Ele ficou firme como vendo o invisível. E assim como Moisés, Josué e Caleb, eles abriram mão, né, do natural para viver o sobrenatural, e estavam sempre ali perto, né? No caso de Moisés, a gente vê durante toda a narrativa bíblica, desde Êxodo, toda, né, a condução, Deus falando com ele, se revelando na sarça ardente. E através de Josué, quando a gente vê ele ali, sempre próximo de Moisés, né? Moisés estava na tenda, ele ficava, se ele não pudesse entrar, ficava na porta da tenda. Quando foi para ir para o monte Horebe para adorar a Deus, depois de ter vindo do Egito, ele ficou até onde Deus permitiu. O tempo todo ele estava ali próximo, querendo mais, buscando, né, o máximo possível de Deus, querendo mais de Deus, né? Como alguns falam, os fominhos, querem mais de Deus, sempre mais de Deus. E Josué estava assim. E Caleb não fala muito dele, não fala, né, que ele estava lá próximo, a não ser quando ele vai como espia e tem atitude diferente. Mas como nós já vimos aqui, o próprio nome dele já nos dá a indicação, Caleb.
que significa do original hebraico, é cachorro. E não cachorro no sentido ruim, no sentido positivo. O cachorro ele é sensível, ele é dócil, ele nos ama. Né? Muitas vezes o cachorro está preso dentro de casa, quando o dono vem a metros, já começa a latir sabendo que o dono vem. Porque percebe os passos do dono, ou a moto, ou o barulho do carro. Né? Então, nesse sentido, então, Caleb era uma pessoa sensível a tudo aquilo que Deus estava fazendo. Né? Então, Deus está querendo ver onde está o nosso coração, até onde estamos dispostos a ir. E aí, quando ele vê corações dispostos, ele abre os tesouros. Até porque já pertencem a Ele, até porque já estão rendidos a Ele. E o mais valente já está dominando a vida deles, que é Cristo. Né? E aí, então, ele pode mostrar os segredos, né? Dizer as parábolas, como ele disse: a você Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão de fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, ou seja, enigmas. E aqui continua dizendo, verso 13: então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de algum tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, logo elas abandonam sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em boa terra. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e outras 100. Mais do que foi semeado. Com relação a essa questão, aqui fala de raízes, né? E muitas vezes o cristão ele passa por muitos percalços, perdas, sofrimentos, tristezas, dores, humilhações e todo tipo de situação. E como já foi dito, né, tudo isso não é para a nossa destruição, mas é para o nosso crescimento. Ninguém amadurece tomando água de coco na praia de perna cruzada. É no ventre da dor que é gerada a maturidade. Então, Deus permite, como diz na palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus permite tudo isso e muito mais, que é para colaborar para o nosso bem. É por isso que a gente precisa buscar estar firmado, buscar forças, né, para suportar o processo, para que só então a gente possa viver o propósito. Que nem José. Quando Deus deu o sonho a ele, né? Talvez ele pensou: nossa, eu vou ser líder e tal, vai ser assim, vai ser uma bênção. Mas eu tenho certeza, se ele soubesse que tudo que ele ia passar, ele tinha dito: não, senhor, não precisa não, muito obrigado. Né? Davi e tantos outros que passaram, né? A própria rainha Esther, é dito que ela era órfã, né? E foram os inimigos do povo de Deus que mataram os pais dela. E ali, graças a Deus, ela teve Mordecai, né? Que no original o nome dele é Mordecai, correto. E ali quando não me lembro se é tio dela, acho que é tio dela, né? Cuidou dela como se fosse um pai, né? E deu as estratégias. E ali ela foi obediente o tempo todo. Ele disse: olha, tu vai, mas tu não vai dizer o teu nome de verdade, tu vai dizer que o nome dela de verdade era Adassa. Aí o tio disse: diga que é Esther. E era um nome próprio daquele lugar onde eles estavam, da fortaleza de Suzã. E aí também ele disse: não diga de qual povo tu vem. Né? E tudo aquilo que ele disse, ela acatou. Né? Foi ali. E Deus honrou ela. Mas até aquele momento, né, de ser chamada a rainha da Pérsia, né? De todo aquele período ali, ela teve que passar por um processo.
E a palavra não nos dá os detalhes. Ah, não foi assim, com tantos anos ela perdeu os pais, ficou órfã, solitária, perdas, situações, não conta. A gente tem uma noção, assim, mas não diz os detalhes. Com certeza ela passou por um longo período. E aí quando ela sai ali do domínio do tio dela, né, e é levada para o palácio, porque depois que Vashti disse não para um homem que talvez queria expô-la de uma maneira indevida, né? Porque já tinham sido vários dias de festa, mais de 180, se eu bem me lembro. Não me recordo a quantidade. Vamos concluir. E aí é dito que foram vários dias ali de banquete. Então estava todo mundo com vinho até a tampa. E ali com certeza ele queria expor aquela mulher. E ela teve a ousadia de dizer não. Né? E por causa de um não de uma mulher, Deus se fez um mover para guardar uma nação, que era a nação de Israel. E hoje ele faz um mover para guardar a nação dele, né? Os cristãos que se renderam a ele. E o interessante é que depois que ela vai, né, ter aquele concurso de beleza, ela fica ali um ano no resguardo, né, tomando um plano de purificação, até que então ela pode se tornar ali em definitivo a rainha. Então, tudo que Deus faz é para o nosso bem, né? E eu não quero dar essa resposta como talvez a definitiva ou a total, mas cada parábola dessa é uma chave que Deus entrega a nós, né? Para que seja virada no mundo espiritual mentalidades que talvez do mundo culturais, da nossa família, né, que não agradam a Deus, nossos antepassados. E Deus quer mudar as mentalidades, né? Se nós formos observar, foi o que ele mais tentou fazer no Egito. Na saída do Egito rumo à Terra Prometida. Aquele povo estava com uma mentalidade escrava e Deus o tempo todo querendo mudar a mentalidade. Moisés, tu vai buscar o povo. Quando sair de lá para cá, tu vai passar vai vir para esse monte de Horebe e vocês vão me adorar aqui. E aquele era o momento de se aproximar de Deus. Mas o povo disse, não, Moisés. Fazendo que nem o povo da parábola. Não, Moisés, fale tu conosco e não Deus. Aí se afastavam. E só os que ficavam perto é que entendiam as parábolas. Assim eram Moisés e Josué e os outros, né? E Caleb, no caso. E daquela geração de aproximadamente uns 13 milhões de pessoas, né? Segundo estudiosos. Só aqueles 2 homens que estavam na Terra Prometida. Daquela geração, né, que saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Então o que o Senhor quer nos ensinar é isso. Ele quer mudar mentalidades, né, para que a nossa mentalidade esteja alinhada com a sua palavra. Que nós possamos viver o extraordinário. Então eu quero agradecer a minha oportunidade. Que Deus abençoe. E louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Novamente. Amém. Eu vou entregar a palavra para o pastor Djalma. Graças a Deus, ele está de volta conosco. Glória a Deus. Desde já agradeço a oportunidade que o Senhor me deu hoje. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu saudar dos irmãos já é uma distância. A gente fica como um peixe fora d'água, né? Acostumado a estar junto com os irmãos. Amém. Mas foi tudo para a glória de Deus. Eu quero desde já agradecer aos irmãos que desenrolaram, né, o trabalho do Senhor. Isso é bom porque um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro ser forte. Glória a Deus. E nós estamos felizes por cada vida aqui presente. Glória a Deus. Nós estivemos ali em Recife, chegamos ontem e praticamente sem voz na casa da minha filha ontem. Eu cheguei hoje de manhã, eram umas 8h30 mais ou menos, também falando bem baixinho. E não é gripe, na verdade é a garganta que está inflamada. Eu tomei 12 remédios, por isso que estou falando um pouco mais alto, mas que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero dizer para os irmãos, vocês trouxeram a lição, nos entreguem para que o irmão leve para corrigir
E terça-feira estamos de volta aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, que domingo que vem é a Santa Ceia, né? Nós tiramos abençoe as vidas, glória do nome do Senhor. Também comunicar aos irmãos que a energia da igreja já foi colocada lá, né? A trifase. Houve alguns incautos aí, algumas coisas, mas o Senhor contornou tudo para a glória de Deus, né? A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, irmãos. E passo a passo, nós vamos levantar um salão, a igreja ali, em nome de Jesus. Quem continue orando para que Deus abra as portas e a gente comece a fazer algo mais sólido ali para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Tem mais algum aviso? Tem. Terça-feira eu vou pedir para que o irmão Baboco dirija o trabalho em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por este culto. Aquele que faz a tua vontade, ele vai continuar louvando e bendizendo o teu nome. Pai, todos aqueles que se para fazer a tua vontade, o Senhor honra. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente. Nos conceda uma semana abençoada em tua presença. Aqueles que comercializam, eles vendam tudo para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a união e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus permaneçam para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, irmãos.